No programa de hoje falamos sobre os empregos na área de tecnologia. Tem uma carência de mão de obra de um lado, gente procurando do outro. A gente precisa de soluções para fazer o match, para ligar as pessoas certas às vagas corretas. E aí, para ajudar a gente a entender de que maneira a tecnologia pode ser um aliado e encontrar pessoas para trabalhar não só na área de tecnologia, mas no mercado em geral, está aqui comigo hoje Ana Paula Prado, CEO do InfoJobs. Seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. Obrigado a você por estar aqui, é um prazer. Vou começar te perguntando isso, a dificuldade de encontrar mão de obra. A gente vive um momento que é bastante duradouro de pujança em tecnologia, muita coisa interessante acontecendo, uma tecnologia sendo apresentada ao mercado depois da outra, um tsunami de alternativas que tende a aumentar, apesar de todas as especulações sobre o impacto de inteligência artificial. Como você enxerga o mercado? Vamos começar fazendo um panorama do mercado de tecnologia, fazer um resgate desses últimos anos e o que a gente pode esperar pela frente. Se você me permitir, eu vou fazer um resgate aí de mercado de trabalho, de um panorama geral. Boa. Nós estamos agora em um momento que nós temos menos desempregados, mais vagas de emprego, né? Nós estamos aí com mais pessoas pedindo demissão, enfim. Esse é um retrato geral, né? Apesar de a gente saber o quão difícil para a empresa contratar e que tem muita gente ainda procurando emprego. Muita gente buscando emprego. Quando a gente faz o recorte ali para a tecnologia, a gente já tem um cenário bastante diferente. Essas pessoas, elas estão geralmente empregadas, muito bem empregadas, né? E elas aceitam muito rapidamente um outro emprego e as empresas estão contratando, né? Então, existe uma disputa muito grande dessas empresas por esse talento, né, que está empregado, né, em fazer com que ele saia da oportunidade atual e vá para outra. Então, é um mercado que ele vem crescendo cada vez mais e hoje a gente disputa, né, não só com os nossos concorrentes brasileiros, mas também com algumas cadeiras no exterior, né? Então, existe uma falta de mão de obra, uma mão de obra especialista, né? Então, a gente ali tem que pensar como é que a gente faz diferente na inovação ali para conseguir atrair esses profissionais para a empresa. Vou chegar na inovação, mas antes quero explorar um ponto que você trouxe sobre essa concorrência com o exterior. O quanto a pandemia trouxe isso e mudou essa chave, virou a chave de fato? A gente já via esse movimento no mercado, né, de tecnologia antes, mas a pandemia ela acelerou demais esse processo, né? Então foi quando a gente se deu conta que isso poderia acontecer e ficou muito mais fácil para diversas empresas, né? E nesse momento, né, a gente percebeu que esses profissionais, eles acabaram migrando, né, para essas outras cadeiras, outras oportunidades. E quando a gente compara, né, a nossa moeda com outras moedas, acaba fazendo muito mais sentido para esse profissional ele atuar numa moeda estrangeira, né? Então, por isso que ele acaba migrando. Ou, muitas vezes, ele acumulava, né? Então, nesse momento de pandemia, ele acabava acumulando, né, mais de um trabalho. Hoje, a gente já percebe isso em menor quantidade, mas isso aconteceu bastante, tá? Mas pandemia acelerou. Acelerou e criou, ou pelo menos trouxe à tona o fenômeno dos nômades digitais. Exato. Inclusive, países que vão se constituindo para atrair esses talentos. Alguns países europeus que têm uma dificuldade grande de geração de mão de obra, então o emprego não está lá, mas o que o país fala é: vem para cá, fica aqui que é legal e trabalha para qualquer lugar do mundo. E a partir daí gera impostos locais, consome local, tem um impacto na economia ali, naquele microambiente. Como você tem visto os nômades digitais como um fenômeno que deve perdurar? É uma atração muito potente, né, para esses profissionais. Muitas vezes eles são mais jovens, né, um começo de carreira. Então, é um processo muito mais simples, né, essa migração aí desse profissional, imigração, né, do profissional. Então, a gente percebe que isso cada vez mais vai acontecendo. Essas pessoas, elas vão formando essas pessoas também, né, dentro desses países. Eles acabam ou continuando lá, né, ou, em alguns casos, eles vêm para cá, mas a gente percebe que eles se movimentam bastante. E é essa flexibilidade que hoje o trabalhador, né, o profissional, ele procura, né? Ele busca muito mais flexibilidade. Ana, você falou de capacidade de atração e de experiência. A experiência de um colaborador com a empresa começa lá no momento da contratação. O formato de aplicar para vagas, descrições, o próprio processo de match, tudo que diz respeito à avaliação desse candidato, feedback.
Como a tecnologia pode ajudar nesse processo? Bom, a tecnologia ela vai ajudar desde o princípio, né? Então, quando eu faço uma publicação de uma vaga, eu já escolho aí, né, quais são os canais que eu quero atingir, né? Quais são os canais que, na verdade, eu consigo atingir as pessoas que eu estou buscando. Além disso, né, a forma como eu faço esse impacto também muda e a tecnologia ajuda demais. Inclusive, ela vai evoluindo, né? Então, hoje, por exemplo, os vídeos fazem muito mais sentido quando a gente pensa numa geração Z, né? Eles querem ver o vídeo. Então, você consegue fazer uma vídeo-oferta diferente de uma vaga escrita. Mas, sendo a oferta escrita ou a oferta por vídeo, é importante você ter ali as informações básicas e a tecnologia, ela pode me ajudar a isso, né? Então, ela tem uma contribuição de ChatGPT, por exemplo, para concluir ali o preenchimento da vaga e todas as informações elas estarem. Então, a tecnologia, ela entra de ponta a ponta, por isso que eu comecei falando que entra de ponta a ponta. Depois, para o candidato, né, ele se aplica à vaga, ele já consegue ter alguma noção de qual que é o status da candidatura dele para aquela vaga, entender quantas pessoas também estão participando do processo, entender qual que é o match dele com a oportunidade. Depois que ele se aplica, às vezes a gente tem um volume muito grande de profissionais, né? Dependendo do perfil de vaga, você tem inevitavelmente, muitas pessoas também se inscrevendo à vaga. Ainda mais quando a gente fala de empresas grandes marcas empregadoras, né? Então, você tem muitos profissionais se inscrevendo e ficam muito ansiosos. É normal, né? Eu estou numa situação em que eu estou buscando emprego, eu acabo tendo uma ansiedade muito grande. E a tecnologia, ela também contribui para dar, né, o que eu falei ali sobre o status dele na vaga, mas também dá algum tipo de feedback durante esse processo. A gente tem sempre que tomar bastante cuidado que, às vezes, o fato de você ter muito recurso, né, dentro de uma solução tecnológica faz com que você queira usar tudo, né? E usar tudo nem sempre traz a melhor experiência para o candidato, né? Então, a gente sempre fala, poxa, senta do outro lado da cadeira para entender o que faz sentido. É claro que o resultado tem que ser surpreendente, você tem que contratar rápido, enfim, mas é importante também avaliar, né, do ponto de vista, na ótica ali da experiência do candidato para entender o que faz sentido. Isso eu quero dizer com muitas fases, né? Muito burocrático o processo, que não precisa muitas vezes ser assim, né? O que eu pergunto geralmente é, isso é indispensável ou a gente conseguiria conversar sobre uma determinada parte da vaga? Então, se é algo que pode ser conversado, eu não tenho por que fazer parte do processo seletivo, né? Como ser um filtro, enfim, tá? Mas essa experiência dele, né, nesse momento, é muito importante, ela pode ser muito melhorada com a tecnologia, né? Inclusive, a experiência, ela impacta na experiência dele de marca, né? Uma possível futura compra de um produto, futura compra de um serviço, né? Isso também impacta ele num outro momento. Então, é algo que tem que ser muito bem pensado, né? E a tecnologia, ela ajuda absurdamente. Você falou duas coisas que eu acho muito legais. Uma sobre os vídeos e a outra sobre as grandes marcas empregadoras. E eu sempre trago aqui no Sociedade uma questão dos pequenos e médios, como as pequenas e médias empresas se comportam diante do uso da tecnologia no geral. E essas pequenas e médias empresas, que também precisam de tecnologia, vão competir com as grandes marcas globais pelos talentos, que não são muitos. Eles estão sendo disputados ali à tapa. Como essas pequenas e médias podem se comportar para atrair esses talentos? E me fala um pouco mais sobre essa questão dos vídeos. A forma de expor a vaga realmente faz com que o candidato seja diferente? Eu acho que não só a forma como você expõe a vaga, né? Porque expor a vaga é uma comunicação, né? Então, a forma como você se comunica com esse profissional, né? Com esse possível candidato, é um impacto. Então, igual nós tivemos que nos adaptar quando a gente pensa em mídia, né? Então, nós nos adaptamos ali em formatos de mídia. A vaga, ela tem também uma mesma característica, né? Porque eu preciso atrair a pessoa certa. Então, o vídeo, ele acaba fazendo muito mais sentido quando a gente pensa numa geração aí Z e pode dar um resultado melhor, tá? Então, assim, sempre a gente tem que checar qual que é o comportamento, né? E quando a gente pensa em marketing, ali, comportamento do target ali que eu tenho. Mas no caso de um recrutamento, eu estou pensando no comportamento do candidato, para eu conseguir me adaptar, né? É o marketing também, né? Legal, então a gente claro. consegue pensar dessa mesma forma para atrair o profissional. Agora, falando sobre o pequeno e médio, a gente tem a maioria do mercado brasileiro é composto por pequenas e médias empresas, né? Eles são, de verdade, os grandes empregadores do Brasil, né? E acho que não só no Brasil, no mundo é assim, né? Sim, nós temos muito mais empresas médias e grandes, mas aqui, pequenas e micros são muitas empresas, né? Então, é claro que eles podem não ter uma potência de uma marca empregadora,
Mas eles podem, sim, gerar uma boa experiência, né, para esse candidato, não só no processo seletivo, mas ele forma muitos profissionais, né, e ele mantém profissionais ali empregados e conseguem constituir grandes equipes até, né, enfim, e gerar boa experiência, tá, e manter esses profissionais por muito tempo, tá? Então, a tecnologia, ela vai ajudar esse empresário, né, muitas vezes, ou não só a localizar, porque essa pessoa não vai chegar até ele, né? Eu costumo dizer, né, o InfoJobs ajuda muito nesse sentido, porque quando você tem uma grande marca, é muito comum que a pessoa te busque. Claro. Só que quando você não tem uma marca tão potente, mas é uma empresa muito interessante, com um propósito muito interessante, né? Ela consegue ir até esse profissional que ela busca, a InfoJobs ali tem aquele banco de talentos, ele vai lá e ele convence, né, essa pessoa para trabalhar com ele. Então, ele consegue captar essa pessoa e trabalha com ele. E é muitas vezes a partir desse momento que ela vai ter um primeiro impacto com a marca. E aí, é muito importante que esse processo de convencimento aconteça da melhor forma possível. E quando eu falo de processo de convencimento, né, aqui a gente pode pensar em várias formas de, né? Então, quando a gente fala de uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa pequena, né? Então, eu tenho ali um processo de convencimento, eu vou pensar em benefícios, a forma como publica a vaga, né? Então, qual que é o plano de carreira daquele colaborador e assim por diante, flexibilidade, modelo de trabalho, enfim, tudo isso é muito importante, é claro. Né? Mas quando eu penso no pequeno ali, numa padaria, ela emprega muitas pessoas também, né? Ela emprega ali 30 pessoas e não é fácil contratar, né? Independentemente do setor, contratar é sempre muito difícil. Então, como é que ele faz para também, né, atrair aquele profissional que ele precisa, né, e o turnover geralmente é alto, que seja de qualidade, que more muitas vezes perto, né? Então, a tecnologia ela vai ajudando nesse raio, né, de quilometragem da casa, isso facilita, enfim, as pessoas que moram mais perto acabam ficando mais tempo, né, elas têm mais flexibilidade, têm mais qualidade de vida, enfim. Então, tem diversas formas, né, de usar a tecnologia e a tecnologia contribui, né, para esses vários desafios aí que tem Bem legal. nessa arte de contratar.